Boa noite. Passo para a Lene. Muito fanhosa hoje, gente. Muita gratidão, Josi. Hoje nós vamos fazer um check-in, nos conectando a uma autoapreciação. Então, é tão importante, né, nesses tempos, gente, do fundo do coração da gente, a gente identificar, né, o que nós temos de bom, né, que melhor nos conecta com o nosso coração. Então, com a primeira letra do nosso nome, nós vamos falar uma palavra de elogio para a gente. Então, eu vou começar. Meu nome é Raucilene e eu sou risonha. Ai, mestre Geu. Estava aqui pensando com a primeira letra do meu nome, com G. Eu acho que eu sou generoso. Lindo. Marcela. Eu sou a Marcela, boa noite, e eu sou maravilhosa. Ai, Júnia. Eu sou Júnia e eu tento sempre ser muito justa. Oh, muito bom. Eliane. Nossa, eu tô com o microfone ligado. Não sei. Sim. Eu me chamo Eliane, né? Eu não sei. Elegante. Como é que é? Eloquente. Como é que é? Eloquente. É muito elegante, eloquente. Eloquente. Linda. Linda. Loraci. Oi, eu sou Loraci e eu coloquei aqui vários adjetivos que eu posso colocar com ela a meu respeito. Mas eu acho que eu vou escolher que eu sou leal aos meus sentimentos, né? Às pessoas que eu amo, né? Aos meus valores e à minha vida. Muito bem. Mônica. Bom, meu nome é Mônica e já que é para ser um elogio, o meu é o mesmo da... Quem é que falou? Foi a Marcela. Maravilhosa! Maravilhosa! Isso! Melice. Olha, é tão engraçado, porque eu também, a primeira palavra que veio no em mim foi maravilhosa, mas eu vou acrescentar, eu sou mística também. Josi. Então, eu estou aqui pensando com J, eu acho que eu sou, né? Josi vem de jovem. Eu acho que eu sou jovem há muito tempo, mas eu sou jovem. É isso mesmo. Isabela. A Isabela deve estar com... Oi, queridos, Oi, boa noite. Linda, Isabela. Estou fora de casa hoje, caiu a luz, a tranquilo. internet na roça. Ai, tranquilo, eu sei o que é morar na roça. Acho que eu sou principalmente investigativa. Uau! Bia? Você está aí, querida? Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Um adjetivo, um elogio, um autoelogio, com a primeira letra do seu nome. Meu nome é Beatriz e eu sou bondosa. Uau, Beatriz.
Mestra Yolanda, nós estamos Boa fazendo noite a aqui. todos. Boa noite. Queremos ouvir um adjetivo com a primeira letra do seu nome, maravilhosa. Adjetivo? É, um elogio, um autoelogio. Um pouquito com Y. George, no. Young. I am George. I am estava dormindo, levantei agora, estou Imagino. acordando. Imagino, já não é não é fácil porque é Y, né? Podemos falar inspirada. Vamos fazer com I, vamos emendar. Com I? Com I. Vamos usar o I, porque eu estou aqui procurando até na internet. Pode ser. Só tem palavra em inglês. Provavelmente. É inspiradora. Inspiradora. Recebo, gratidão. Carla Campos, mestra maravilhosa dos aromas. Oi, amor. Oi, linda. Ai, me veio corajosa, que eu Excelente, Carlinha, excelente, excelente. Bem, meninas, vamos iniciar a nossa aula. Eu, na verdade, vamos esperar a Daiane entrar aqui um minutinho só. O bom do Zoom é que ninguém consegue entrar escondido em sala de aula. Tudo bem, Daiane? Todo mundo... Oi. Oi, maravilhosa Daiane. Nós estávamos fazendo aqui... Tudo bem? Tudo bem, linda, tudo em paz. Nós estamos aqui fazendo que ótimo. Um check-in diferenciado. Com a primeira letra do seu nome, fale um adjetivo, um autoelogio para a gente celebrar. Ixi, com D? Com D? Nossa, que difícil. Eu vou lhe dizer, vou lhe ajudar. Podemos todo mundo que lembrar dizer disposta, Delicada. Delicada, dengosa, Dinâmica. determinada, vixe, já Disciplinada. Disciplinada. Disciplinada, acho que cabe bem. Disciplinada. Eu costumo Olha ser só bem você... metódica, assim, para não me perder, sabe? Com as coisas. Então, pronto, ela abraçou disciplinada. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gratidão, boa noite. Boa noite. A todos nós. Olha que nós temos dificuldade sempre de pensar, né? Assim, a primeira vez que eu fiz esse exercício, vou dizer uma coisa, eu tive dificuldade, depois eu fiquei feliz de ter encontrado risonha. E achei que era minha cara, então, assim, bem claro. Mas nós, nessa última aula de didática, né, vai ser uma aula que eu vou dar, mas eu mesma pesquisei bastante, eu já dou essa aula há muitos anos, né, eu dou essa aula desde 2006, e a educação mudou tanto, que eu fui rever todas as minhas aulas que eu dei, e minhas aulas mudaram também, minhas aulas mudaram bastante. E como a última aula, eu tinha até conversado com a Estefânia, que eu ia dar uma aula muito focada em uma parte que eu gosto, que entre as necessidades que esses anos todos de magistério que eu tive, que tenho, né, que eu leciono desde os 17 anos, eu sempre encontrei uma das características que mais necessitava era a liderança, né? Então, sempre na didática, eu dava uma aula final sobre liderança. Mas eu comecei a me preparar para falar sobre isso. Mas eu fui refletindo tanto esses dias, né? Refletindo depois até revendo a nossa aula sobre aquele check-in que nós fizemos, né? Ele foi muito poderoso, né?
qual é o medo, né? Qual é a coragem, né? Que cada um tinha. E assim, esse check-in veio até do meu neto, que é feito na sala de aula dele, né? A professora dele faz aqui em Portugal, meu neto de 6 anos. Então, eu fiquei refletindo que essa aula de liderança junto com a oratória, eu vou dar como parte final do meu trabalho, que eu teria que apresentar em didática, porque cada um de vocês vão escolher depois alguma coisa para apresentar. Pode ser numa aula, numa oficina, ou pode ser num processo de uma apresentação mais rápida, não precisa ser uma aula de 1 hora, né? Então, mas eu vou colocar essa aula depois, né, de forma livre, para quem quiser participar dessa aula de lideranças, né, que essa aula eu vim dando desde 2006, e é muito interessante, acho que colabora bastante entre as exigências que nós precisamos ter em sala de aula, né? Acho que todos vocês têm história de professores para contar, e uma das coisas que eu mais me entristecia na vida era quando o professor não conseguia liderar a sua própria turma, porque quando o professor não lidera a sua turma, ele não consegue ter controle nenhum. E em algumas fases da minha vida, eu identifiquei alguns professores que não conseguiam controlar, principalmente entre a infância e a adolescência. E depois eu mesma lecionei, eu tive alunos de 5, 6 anos de idade, e tive alunos de 60, 70 anos de idade. E muitas vezes também tive desafio de liderança, principalmente com os pequenininhos, né? Porque com adulto e com adolescente quase não tinha, mas que teve que ser construído. Então, dizendo isso, a minha aula não vai ser de liderança, né? Não escolhi esse tema, mas me comprometo que vai ser essa aula, vocês já colocaram as aulas que vocês querem dar como oficinas, como contribuições aqui na nossa egrégora. Essa será a minha próxima aula, que eu darei também de forma livre, né? Vamos encontrar um espaço nas agendas para essas aulas livres, para que a gente possa estar compartilhando com cada um, né, um pouco do aprendizado nosso. Então, falando isso, vamos começar a nossa aula de didática, que é uma aula totalmente nova. Ela fazia parte de uma aula que eu dava sobre pós-modernidade, né? E eu vou começar com essa aula vou terminar com essa aula porque o mundo mudou muito, né? Então, assim, do período que eu fui professora em sala de aula real, que a última vez que eu fui professora em sala de aula foi 2019, para agora, principalmente pós-pandemia, se mudaram muito todas as condições, né? O online passou a prevalecer, se teve acesso a inúmeras tecnologias, as inúmeras plataformas, o mundo ficou muito mais rápido, muito mais integrado, e a sala de aula se modificou totalmente. E nisso veio os nossos desafios. Então, bora lá para a nossa aula. Vou pegar aqui. Baixar aqui a nossa aula. Não, por aqui não, meninas. Deixa eu ver onde está mais fácil. Vou pegar direto. Eu coloquei até já lá no coisa aqui, mas deixa eu ver se eu pego daqui direto. Zoom. Plano de aula, naturopatia, não, aqui não, aqui não. Aqui. Não, esse aqui está desatualizado. Eu vou colocar aqui já, então, um link para a gente entrar. Ah, por aqui, tá aqui. Pronto. Essa já é a aula de hoje. Eu coloquei lá também no tablet, lá da querida Estefânia. Mexi lá e vou compartilhar aqui com vocês também, porque quem quiser acompanhar, pode acompanhar por lá, mas eu vou estar colocando aqui também a nossa aula.
mas depois nós vamos fazer também atividade por lá. Turma. Aqui. Estão vendo como vida de professor agora ficou só mais um pouco mais complexo, né? Temos que dominar muitas tecnologias. Vou colocar aqui já no chat. Só é bom porque com o tempo a gente vai dominando. Vai devagarzinho, indo aqui, indo ali, vamos dominando. Pronto, tá aí para vocês no chat, tá? E vamos começar a aula. Eu, na verdade, peguei e imaginei, assim, qual é, entre esse processo nosso de modernidade, qual tem sido a nossa principal enfrentamento de mudanças, né? Que, na verdade, não seriam só na sala de aula, mas seria na vida, né? Quais são esse impacto, né? Hoje, na hora do almoço, eu conversava com uma pessoa, né? E ela me dizia que ela se sente fora do mundo. Ela se sente fora do mundo porque não domina a tecnologia. E ela se sente fora do mundo porque não está nas mídias sociais. E se sente fora do mundo porque entrou num processo de luto e teve agora uma certa dificuldade. A minha mãe e meu irmão também estavam fora do mundo. Eu tive que colocá-los na tecnologia para incluí-los ao mundo, ainda mais quando eu vim embora para cá, porque senão eles estariam totalmente fora do mundo, porque nem conseguiriam nem falar comigo com o Zap. Mas esse processo de modernidade, ele vem de uma certa análise de mudança social muito grave, né? E isso impactou na educação, e não só na educação, impactou em nossas vidas. E hoje nós temos que voltar e fazer assim uma certa discussão de que isso, né? Qual é a sociedade que nós temos agora, quais são a realidade que nós enfrentamos, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na casa, porque o mundo, nos últimos 50 anos, ele teve uma mudança tão drástica, tão grande, que, de certa maneira, mudou muito mais do que toda a história da humanidade. E essa mudança se deu pelo processo tecnológico, né? Então, essa era moderna. Eu estudo esse sociólogo já há muitos anos na universidade, sou geógrafa, né? Então, sempre tive muita curiosidade, sempre tive muita necessidade de estudar na sociologia essa compreensão da sociedade. E hoje, se você, para ser professor, até para você ser terapeuta, se você não tiver uma análise, um conhecimento de como está a nossa sociedade, nós não conseguimos nem sobreviver enquanto pessoas, né? Então, com isso, eu relendo, eu vendo todas as minhas aulas que eu dei, eu achei que a contribuição que eu poderia dar nesse último dia de didática, e por isso que até eu coloquei didática, né, em tempos velozes, né, porque hoje, a forma que nós damos aula, eu entrei no magistério com 17 anos, né? Então, há mais de 30 anos atrás, a forma que nós damos aula naquele momento é extremamente diferente de hoje, e nós temos que acompanharmos esse processo. Bem, um dos maiores pesquisadores, que é uma pessoa que eu vou colocar, eu coloquei lá o livro, vou colocar o livro na bibliografia, mas eu também vou colocar alguns vídeos do YouTube curto e algumas resenhas para que quem tiver interesse, quem quiser acompanhar esse debate, quem quiser ler, para, inclusive, a gente ter um conhecimento maior da realidade, eu indico bastante, que é o Bauman. Ele é um sociólogo, ele é um polonês, que ele se tornou de muito renome, porque ele fez uma análise da complexidade da nossa sociedade, né? Então, ele morreu agora em 2017, mas ele
mostrou a mudança que aconteceu em todas as nossas relações. E quais foram as mudanças principais? As mudanças principais é que nós saímos de uma sociedade, que era uma sociedade que vinha se construindo enquanto sociedade sólida, em que as coisas duravam, para uma sociedade líquida, que a modernidade nos deu um processo de organização social, organização do trabalho, organização das relações extremamente líquidas. E o que isso mudou nossas vidas, né? Nossos pais, eles estudaram para uma única profissão, né? Então, quando a criança nascia, a família já dizia: esse vai ser médico, esse vai ser advogado, esse vai ser policial, esse vai ser bombeiro. E essa pessoa era trabalhada e era formada para ter essa única profissão. A pessoa trabalhava 40 anos naquela profissão que, no geral, era a profissão dos seus pais. E hoje não é assim. Hoje, a fluidez das relações são tão grande que boa parte das profissões, nos últimos 10 anos, foram extintas. Eu estava vendo hoje, numa pesquisa, que o número de advogados que estão nos aplicativos dirigindo é uma coisa absurda. São milhares e milhares e milhares de profissionais que se formaram para o direito e que estão nos aplicativos. E assim tem sido toda a nossa sociedade, seja no direito, seja em inúmeras profissões que foram extintas. Então, se as relações não duram, se tudo se modifica todo o tempo, que nós podemos ter enquanto certeza, enquanto sociedade? A única coisa que nós podemos ter certeza enquanto sociedade, enquanto pessoas, é que é um tempo de incerteza e de impermanência, né? Isso é tão importante, gente, e é tão interessante a gente pensar que o tempo, ao se ter essa transformação, ele mudou totalmente a forma de organização da sociedade, né? Eu imagino que todos nós, boa parte aqui, pelas nossas idades, nós já passamos por essa transição de sociedade. Nós temos dificuldade ainda de nos adaptar a essa sociedade, que nós somos objeto dessa transição, né? Eu contei na aula passada que meu neto mexe no YouTube assim de 4, 5 anos, ele não espera nem eu responder quando ele me pergunta, mas o outro neto é a mesma coisa. Então, essa transição dessa juventude, dessas idades mais recentes, né, principalmente dos mais novos, que nascem já com a tecnologia, nós temos que enfrentarmos essa realidade. E isso, né, quer dizer, essa modernidade que ela se tornou líquida, fluida, as relações, seja relações de trabalho, porque hoje você não vê um profissional. Antigamente, quando você colocaria... Eu até vi lá em Caldas Novas, quando eu tive Caldas Novas, esse comércio é de 1967. Quer dizer, anteriormente, a antiguidade, ela dava o reconhecimento do estabelecimento comercial. Se nós pegarmos as grandes empresas do mundo, principalmente as que têm mais produtividade e rendimento, são as empresas formadas há 10 anos para cá, né? Então, assim, é um processo de uma velocidade tão grande, e essa velocidade que deu esse desenvolvimento, ela impactou muito todos nós, né? Até nós terapeutas. Se a gente imaginar que as principais doenças nossas que nós tratamos são a depressão, são a síndrome de pânico, são o esgotamento nervoso, e isso decorre de quê? Isso decorre de quê? Decorre de um modelo de sociedade em que a vida se tornou totalmente fluida. Ela não se tornou leve, ela se tornou pesada, porque ninguém tem mais certeza de nada. Nós só temos certeza de que tudo vai passar. Mas o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma não está preparada para esse nível de celeridade. Então, esse pesquisador, ele coloca, bem, a sociedade avançou. Isso levou à liberdade? Isso nos levou à emancipação? Bem, são questionamentos que esse estilo de vida nosso tem nos levado para onde? Essa forma de organização social tem nos levado para onde? Quer dizer, essas são reflexões que nós temos que fazer enquanto pessoas.
A gente fala muito da regeneração planetária, e é correto, porque nós, mais do que nunca, né, e o Bauman coloca muito isso, nós somos totalmente conectados. Hoje o mundo poderia ser considerado o único país. Ele não chegou a ver a pandemia, né, mas ele costumava dizer que hoje tudo que sofresse na Malásia sofreu no Brasil. E olha só, exatamente isso. Né? Rapidamente o vírus se espalhou, rapidamente as doenças se espalham numa velocidade imensa por conta disso. Nós não temos mais fronteira. Então, esse equilíbrio que, de certa maneira, nos leva a essa modernidade, e ela é diferente em que aspecto? Qual é a principal questão assim, que eu vejo nesse processo assim, de mudança? Né? Porque nós tivemos várias revoluções de mudanças no mundo. O mundo vem avançando. Né? Teve a Revolução Francesa, tiveram muitas revoluções, tiveram muitas mudanças de sistemas econômicos, mas ela é diferente porque essa modernidade ela mudou a individualidade. Né? Aquilo que antes era o individual, não tinha uma mudança direta, hoje tem, hoje nós temos. Hoje nós não temos mais vida individual. Né? Ele até diz que essa pós-modernidade, ela é identificada a partir dos anos 80, a partir dos anos 80. E qual foi o marco? Diferente de outras mudanças da modernidade, que foi queda de sistema, o marco foi uma declaração de uma mulher para uma entrevista de um jornal de televisão. Ela disse: o meu marido tem um casamento de 50 anos, 40 anos, 50 anos, nunca tive orgasmo na minha vida, porque ele é impotente. Então, esse foi o marco, quando se tirou a vida privada, individual, se colocou para a vida social. Né? Você vê como essa modernidade, ela, de certa maneira, ela nos levou a uma realidade totalmente diferente. Porque antes os sistemas, as mudanças de eras eram feitas por um processo muito mais estabelecido. Você sabia que data, que dia, que aconteceu a Revolução Francesa em tal canto, o descobrimento aconteceu isso, mas passaram a se ter uns sistemas de mudanças no mundo que eles são, de certa forma, fluidos. Nós não conseguimos nem identificar as mudanças. E assim tem sido as relações de trabalho, as relações pessoais, as relações do planeta, né? Então, isso tudo vem fazendo que se teve uma mudança que levou à mudança de paradigmas de vida. Né? Assim, por que o mundo está com medo? Por que nós estamos com medo? Eu enfrentei uma depressão. Né? Por quê? Né? Por que estamos nós enfrentando os nossos próprios medos? Porque, de certa maneira, um alicerce na vida da gente era a segurança. Era a segurança. Né? O ser humano sempre procura a segurança e a liberdade. Esse modelo de vida nos deu mais liberdade. Hoje, principalmente nós mulheres, temos mais liberdade até de falar. Né? Então, assim, o fato de a gente falar da nossa sexualidade, das nossas dificuldades, isso é uma grande conquista, necessária até. Mas, em compensação, também nos levou a um processo sempre de inseguranças. Né? Agora, anteriormente, você tinha um relacionamento com uma pessoa e você casava e ficava 20, 30 anos. Né? Agora, os relacionamentos são de aplicativos, são extremamente fluidos. A vida é fluida. Hoje, as relações de trabalho são da mesma maneira. Então, tudo isso tem dado uma necessidade do quê? Das pessoas se organizarem em comunidades. Porque nós temos que reestruturar, não podemos viver um mundo tão caótico, de tanto isolamento, de tanta solidão nesse sentido. Né? Então, esse processo é um processo que mudou principalmente as relações de trabalho. Né? Então, assim, uma das coisas que mais são difíceis hoje nós ajustarmos socialmente o mundo do trabalho, porque o trabalho hoje não é mais o eixo seguro da vida. Né? E muitas pessoas, essa ausência nossa até de adaptação a esse mundo, nós temos dificuldade. Um dia desse, eu visitei aqui em Portugal uma pessoa que trabalhou comigo já. Né? Nós trabalhamos uma época numa equipe grande. E ele está aposentado. Eu fiquei na casa dele e todo dia ele se arrumava e sentava na sala
uma banqueta como se trabalhasse, né? Então, porque muitos anos da nossa vida, o único eixo na nossa vida era o trabalho. E agora não pode ser mais dessa maneira, né? Porque as relações mudaram, o trabalho não é mais permanente, as regras são diferentes, o trabalho também ficou mais fluido, ficou mais irregular. Quantas profissões nós teremos até o final da vida? Né? Eu mesmo já tive um bocado, acho que ainda vou ter outras tantas. Agora só tudo na naturopatia, mas é um processo de reinvenção nossa, né? Então, essa flexibilidade é o que gera os novos tempos, essa flexibilidade. Isso dá, do ponto de vista dos processos terapêuticos, muito impacto, né? Todas essas doenças, até tem um livro que se chama A Sociedade de Cansaço, né? Que é de um coreano, que ele diz que todas as doenças do século passado eram doenças da doença do sistema imunológico. E agora são todas do sistema nosso neurológico. Por quê? Porque são coisas muito mais emocionais, vinda do mundo do trabalho e da insegurança que nós temos. Então, tem dado um esgotamento muito grande. Então, com isso, gente, esse processo todo de mudança, o Bauman colocou que essa modernidade é uma modernidade líquida, que o mundo está num processo de evolução, que o mundo está num processo de constante mudança, que nós vamos ter que enfrentar os nossos dilemas, nossos próprios dilemas, e entender que de permanente não tem nada. Que a permanência, nós vamos ter que perguntar sempre de nós o seguinte: o que é sólido para você? Né? O que é sólido? E eu acho interessante nem parece uma aula de naturopatia, né? Mas eu tive em Brasília e encontrei muitos amigos meus e vi nessa percepção o quanto as pessoas têm tido dificuldade nesse processo de transição das dificuldades que todos nós estamos enfrentando. Né? Muitos perderam emprego, muitos terapeutas ainda estão sem reconstituição do seu nível de atendimento, muitas outras pessoas dos meus outros trabalhos mudaram muito, teve muito enxugamento. Então, essa dificuldade nossa dessa readaptação, né? Principalmente pós-pandemia, é uma dificuldade que adoece o mundo e nos adoece também. Né? Então, assim, temos que ter uma reflexão do que é importante para nós. Aqueles que só tinham como importância o trabalho, o poder aquisitivo, o consumo, esses estão num sofrimento imenso. Os que, como nós, fomos construindo pontes de mudança de vida, de construção de sonhos, de construção de projetos, de construção de identidade, de comunidade, temos encontrado. Nesse contexto, apesar de todas as dificuldades, temos encontrado muito reinvenção coletiva de vida, reestruturação e novos sonhos, né? E fazendo dessa trajetória, que tem sido uma trajetória complexa, né, pela situação do mundo, pela situação da guerra, pela situação da pandemia, por tudo isso, mas temos feito uma reconstrução de identidade, de possibilidade de vida. Né? Então, isso é uma coisa assim, muito forte nessa reconstrução de a gente retomar, até porque, de certa maneira, o que nós poderíamos dizer é que precisamos, sim, sair desse processo, não num processo de se ter uma visão uma visão pessimista, né? Porque os desafios existem, né? O mundo avançou, o mundo mudou, as salas de aula não são mais a mesma, o trabalho não é mais o mesmo, nem os processos terapêuticos ocorrem da mesma forma. Quer dizer, mas como daí nós podemos visualizar esse processo de construção, de que dentro da mudança a gente consiga fazer uma ponte para uma regeneração planetária, para uma regeneração nossa, para que a gente identifique as coisas que realmente são mais reais,
né, que são mais sólidas na nossa vida, porque nem tudo é líquido, né? Eu vi agora, né, até quando eu fui no Brasil, o quanto eu tenho relações de amizade sólida, como eu tenho amor pela minha família, como tem coisas, quer dizer, que a gente tem que ir pelas conexões do que é realmente importante, a gente ir tirando, porque se a sociedade colocou, via tudo isso pelo consumo, pelo poder, pelo dinheiro, do que realmente o nosso coração olha? O que é importante realmente para nós? Né? O que é importante que se nós fôssemos morrer, interessante essa questão da morte, né? Eu tenho lido um livro que se chama A Física da Alma, né? É sobre a morte, né? Sobre os lutos e sobre a morte, é um livro interessantíssimo, interessantíssimo esse livro, né? E assim, e num dos exercícios que ele faz, ele diz assim, se você tivesse faltando 7 dias para você fazer uma transição, né? Para você partir daqui, o que você faria, né? Com quem você ficaria, com quem você falaria, com quem você encontraria, qual seria realmente a prioridade que você daria na sua vida nessa última semana? Se todos nós tivéssemos essa oportunidade de saber qual a semana que a gente iria, com certeza a semana anterior talvez fosse para todos nós esse momento de muitos encontros, reencontros e atitudes que talvez a gente não tivesse feito durante a vida inteira se não soubesse. Então, essa questão da solidez, ela é importante. Eu coloquei aqui teve um grupo que eu assisti que se chama Força Bruta. Eu sempre gosto muito desse grupo. Eu assisti na Argentina, não sei se aqui alguém já ouviu falar do Força Bruta, e eles têm um trabalho belíssimo, belíssimo, que é uma apresentação, é um círculo desses círculos modernos, né? A apresentação que é sobre a vida moderna. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho, para vocês verem que eu acho que ele simboliza muito o que é a nossa sociedade agora, o que é que essa procura que nós temos feito, né? Seja do sucesso, seja das condições melhores de vida, seja de tudo que tem nos levado a um nível de esgotamento, a um nível de cansaço e um nível de disputa. Lê, amada, tá sem som para gente. Tá sem som para vocês? Deixa eu ver se você tem aumenta que entrar aqui. lá quando você coloca o compartilhar o vídeo, embaixo do lado esquerdo tá falando para você autorizar o som. Aqui, deixa eu ver aqui onde está aqui. Deixa eu Quando você mexer aqui. compartilha